De vermelho e negro, vestido à noite, um mistério traz. De colar de cor e brinco dourado, a promessa traz. Se é preciso ir, você pode ir, faça o que quiser. Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher. Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher. Sejam bem-vindos ao canal da Sagrada Expansão. E hoje vai ser um papo bem íntimo aqui, que eu tô até tomando meu vinho com a minha cigana. Para eu falar um pouco sobre o que vem acontecendo nos últimos tempos, como que eu vim de uma espiritualidade que eu consegui sair da mente e integrar com o corpo, e isso me trouxe uma maior expansão espiritual ao ponto de eu terminar um casamento de 5 anos, de eu mudar completamente ali a minha energia, a minha vida e a minha forma de relacionar com a espiritualidade, com o meu corpo, com os meus guias, enfim. Eu queria contar muito isso para as pessoas que já me acompanham no Instagram, que já foram atendidas por mim, mas é um vídeo longo, não tinha como, eu tinha que colocar aqui no YouTube. E aí eu já quero aproveitar para manifestar, que já vou começar a colocar conteúdos mais profundos aqui no YouTube, que não dá para colocar no Instagram, então se você gosta, quer aproveitar para me dar um like aqui para me ajudar, até o final do ano eu quero estar com pelo menos 5k de seguidores aqui para me ajudar nessa, de eu trazer os assuntos importantes. Mas vamos lá, gente. Quem me acompanha no Instagram sabe, quem não acompanha vai ficar sabendo agora. O ano passado foi um ano de expansão, de despertar espiritual, onde eu, como médium, me iniciei na leitura de campo vibracional e comecei a canalizar informações, comecei a atender como canalizadora, como médium mesmo, e fazer ali leituras personalizadas das minhas clientes e também de limpeza energética uterina, onde eu abria a mesa radiônica e acessava ali traumas, bloqueios e ajudava as mulheres ali a estarem se curando e conectando com essa fonte de poder. Tudo isso que eu trouxe para as minhas clientes era algo que eu já tinha dentro de mim, que eu já me curei, eu passei por esses processos e depois comecei a levar para outras pessoas. E foi um processo lindo, porque eu me curei e curei outras pessoas, foi lindo. Só que nesse tempo, eu tava meio que no fim do relacionamento já, mas não conseguia ter energia nem coragem de terminar. E também tava me doando totalmente para minhas clientes e meu corpo começou a sentir. Meu corpo começou a gritar, literalmente. Eu sou uma pessoa que tem uma mediunidade muito forte pelo corpo e não sabia, porque eu tava ali, só na mente, achando que a espiritualidade é só aqui, no superior, nas canalizações, nas projeções astrais, e eu tava esquecendo completamente do meu corpo. E eu sou uma pessoa que eu já fazia aula de dança, gosto muito de dançar, sempre fui muito conectada com a dança, tenho cigana, mas eu tinha esquecido completamente do corpo quando eu tava focada totalmente no espiritual. Acho que isso acontece com muitas pessoas, porque é um processo que a gente fica tão ali no expandir a mente, e realmente expande a mente, mas para você integrar as informações tem que passar pelo corpo, não tem como. E até para processar os traumas, que depois eu curava ali através da mesa radiônica, enfim, é necessário a gente integrar no corpo, não adianta ficar só na mente. E eu aprendi isso, depois. E aí o meu corpo começou a gritar, literalmente, começou a doer, sentia meu peito doendo, porque eu me doava muito nos atendimentos e na relação que eu já estava há 5 anos, que eu passei 5 anos me doando totalmente na relação. E eu ficava frustrada, porque eu só me doava, E eu sempre tava sempre frustrada no relacionamento, não sempre, no começo não, mas depois de um tempo eu comecei a ficar meio frustrada e tudo mais, mas não entendia bem. E aí meio que fez de uma vez, assim, eu tive que parar de fazer os atendimentos pra voltar pra mim. E nesse tempo eu me iniciei no Tantra, Eu fiz 2 mentorias de Tantra matrifocal, onde expandiu a minha consciência voltada para o meu corpo e para a minha energia sexual. Foi ali que eu me descobri, no Tantra. E é algo que eu quero passar para vocês agora, que eu quero trazer mais informações cada vez mais, porque foi o que mudou totalmente a minha energia, através da energia sexual, através de tomar a consciência da energia sexual e o poder que nós mulheres temos na nossa vagina, na nossa yoni, O poder que nós temos. Então, uma frase que eu nunca vou esquecer, que a minha mentora, ela disse que é a nossa vagina é o nosso eu superior. A partir do momento que eu comecei a me conectar com essa consciência que eu já sabia, que eu já até via no meu útero, e perceber a importância e como o útero e a nossa yoni, nossa vagina tá se comunicando toda hora com a gente.
a gente não percebe, a gente não dá atenção, foi quando realmente eu tive uma expansão de consciência através do meu próprio corpo. Então, quando eu entrei nessa mentoria e eu voltei a me conectar com o meu corpo, através de práticas do Tantra, através de voltar pro corpo, coisa que eu já fazia através da dança, eu simplesmente tive um boom de energia, um boom de realmente tesão, né? Não só tesão sexual, mas tesão pela vida, tesão de, tipo, ter energia pra conseguir fazer acontecer. E eu comecei a sentir umas coisas muito diferentes acontecendo no meu coração, meu cardíaco expandindo. Foi quando apareceu Dona Maria Padilha na minha vida, né? Então, eu, através do Tantra, eu já criei consciência pra finalmente finalizar aquele relacionamento que já não me nutria há pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, assim, que já não nutria, que eu só me doava, porque era uma pessoa que tinha várias questões espirituais que eu sempre tentava ajudar. E ajudava, de fato. Eu sei que tudo é uma troca, eu também recebi muito, né? O relacionamento, tudo é uma troca. Mas eu acredito que muitas mulheres ficam nessa situação de ir arrastando anos o relacionamento por ser uma pessoa muito boa, por ser, né, um cara muito gente boa, um cara bom, que não faz nada de mal, mas também que não te eleva, que também não tá te nutrindo, que também não tá crescendo de fato com você como tem que ser. E as mulheres, eu sei que isso acontece muito com as mulheres, que a gente acabar se abandonando em prol do outro. Então foi o que aconteceu comigo, que eu tava me abandonando, me auto-abandonando pra salvar a vida do outro, porque o outro tinha problema espiritual, o outro tinha problema não sei o quê, e eu passei, acho que um ano, 2 anos também, tipo, resolvendo o problema do outro. Falando com as minhas amigas bruxas, resolvendo coisa do meu relacionamento pra resolver o problema do outro, pra uma hora eu ter paz com aquela pessoa, sendo que não é assim, sabe? Tipo... Mas eu entendo o que acontece, né? É só assim que a gente aprende. Só que daí eu consegui, através do Tantra, elevar ali a minha consciência, e apareceu a Dona Maria Padilha. E quando ela apareceu, tudo mudou. Eu mudei quem eu sou completamente. Dentro daquele relacionamento, eu comecei a olhar pra mim, porque quando ela apareceu, ela me mostrou assim, agora você vai olhar pra você em primeiro lugar. Chega de querer salvar os outros. Você não consegue nem salvar você mesmo por enquanto. Olha pra você, cuida de você primeiro de tudo. Você é uma rainha. Sabe, as palavras dela me tocaram de um jeito assim, ela me mostrou, né, como eu sou médium e eu canalizo. Eu vi ela realmente me ensinando. E eu nunca vou esquecer, né? Mas a frase que ela me falou foi que ela ia me ensinar a dançar conforme a música. Eu falei, tá bom, então, vamos lá. Terminei o relacionamento que eu tinha que terminar. E aí foi a loucura. A partir do momento que eu terminei esse relacionamento, que veio muito através da elevação da minha energia vital, energia sexual através do Tantra e das práticas que eu já fazia da dança. Porque, gente, uma mulher cansada na rotina, uma mulher sem energia vital, sem energia... Eu digo energia sexual, não é só de vontade de, né, ter relação sexual, mas energia vital, você ter vitalidade pra você até tomar decisões na sua vida. Às vezes a gente tá tão cansada, tão drenada, que a gente não tem energia pro básico, pra conseguir colocar nossa vida pra frente, pra terminar o relacionamento, pra mudar, às vezes, sei lá, preciso mudar de trabalho. Você não consegue, porque você tá drenada energeticamente. E aí, através dessas práticas do Tantra, que eu percebi que dava pra unir o espiritual com o material e eu ter esse boom de energia vital e conseguir ter clareza. E aí, junto com Dona Maria Padilha, que já veio, né? E aí, assim que eu terminei esse relacionamento, que foi no final de novembro, foi onde tudo espiritualmente aconteceu comigo. Simplesmente tudo. Eu tive que me afastar do Instagram totalmente. Já tava sem fazer os atendimentos que eu fazia, mas até sumi do Instagram um tempo, porque eu não tinha condição, eu não tinha energia, porque eu comecei a ter muitos acessos espirituais sozinha. Então eu morava com ele 5 anos, e a partir do momento que ele foi embora, que eu fiquei sozinha em casa, os guias começaram a aparecer pra mim, eu comecei a ter... ter acesso de outras vidas pra curar. Então, meio que aquele término também foi uma parte da minha expansão e da minha cura, onde eu precisava acessar uma dor pra acessar várias curas de outras vidas. Então, eu comecei a acessar coisas de outras vidas pra curar. Isso tudo, assim, 2 semanas. Foi, tipo, um boom, assim, de informação espiritual. Comecei a acessar, eles começaram a aparecer pra mim. Foi uma coisa muito forte. E nisso, eu tive até uma ativação da Kundalini, e no meio de tudo isso, foi tudo de uma vez. Tudo de uma vez, eu realmente me iniciei, fiz ali uma iniciação com a bênção do útero, naquela semana do término também. Então foi muito intenso espiritualmente pra mim esse momento. Meio que tudo coincidiu pra acontecer nessa data, né? E o que eu quero dizer com esse vídeo, assim...
eu precisava passar por tudo isso, eu precisava acessar todas essas informações através daquela dor, desse término, né? E hoje eu sou uma nova mulher e eu consigo agora unir a espiritualidade ao corpo. Antes eu tinha meio vergonha de me expressar como eu realmente sou, né? Porque eu sempre fui uma mulher muito livre, de trazer energia muito, muito forte, né? De dança, de expressão, de não me importar muito com o que os outros dizem e trazer essa liberdade feminina. Eu sempre fui assim, só que eu tava mais contida, até, não sei se por estar dentro do relacionamento ou por ter começado o despertar espiritual, que trazia aquela coisa muito do espiritual. Ah, sei lá, não pode beber, não pode... Enfim, não pode fazer nada quando você entra no mundo espiritual, no começo, né? A gente fica com medo de atrair tudo que é coisa ruim. E eu fiquei no nível, assim, de tipo, ok, eu preciso me cuidar. E tava esquecendo que eu tô na matéria, que eu tô no corpo, que eu precisava resolver minha vida, que eu precisava terminar o relacionamento. E... Enfim, quando eu consegui acessar através do corpo essa expansão, foi onde tudo mudou, né? Então, o que eu quero trazer pra vocês, mulheres, é que a partir do momento que a gente se conecta com o nosso corpo, dessa forma espiritual, tudo expande, tudo muda. E é isso que eu quero trazer aqui, a consciência de que o nosso corpo é sábio, o nosso corpo sabe tudo. A partir do momento que eu dei espaço pro meu corpo falar, e de forma material e espiritual, agora tudo eu consigo perceber pelo corpo, sabe? Eu também era a pessoa que eu vivia tirando carta. Eu adoro tirar carta, tem meu baralho aqui da minha cigana, até tirava minhas cartas nos meus atendimentos. Mas pra mim eu tirava sempre, e depois que eu consegui ter essa conexão com o meu corpo, nem tira carta, eu fiquei mais de um ano sem tirar carta. Não, mais de um ano não. Uns 6 meses sem tirar carta. Porque meu corpo tá falando tanto que eu consigo entender tudo pelo corpo. Eu sinto no meu cardíaco, eu sinto na minha yoni, eu sinto literalmente no meu, né? Eu sinto literalmente falando sim ou não. É uma coisa muito doida. E é uma coisa que toda mulher tem esse poder. Toda mulher tem o poder de perceber questões da vida pela própria yoni. Toda mulher tem. É só a gente dar espaço, é só a gente se conectar com essa força, se conectar e que ela sabe o que é o melhor pra você, literalmente. É a maior tecnologia que a gente pode ter como mulher. O corpo é totalmente sábio. Então, assim, enquanto a gente tá aqui pensando pra falar, o corpo tá processando. Eu acabei de tomar esse gole aqui, o meu corpo tá digerindo, sem eu precisar fazer nada. O corpo é literalmente sábio, ele sabe tudo. Então, nunca subestime o poder que o seu corpo tem. E só ele tem capacidade de te trazer a vitalidade que você precisa pra você fazer o que você precisa fazer na sua vida. E também ter consciência e elevação espiritual. O feminino, ele é voltado pra terra, né? O feminino é pra baixo, o feminino é sombra, é Kali, é Lilith. O feminino não é só luz e não é isso, né? A gente precisa resgatar outras partes do feminino. A gente precisa resgatar aquela raiva também que nos motiva, aquela energia que não do feminino passivo que tá ali, né? Então, através do corpo, do tantra, de entender que a energia feminina é muito mais densa, é muito sombra, foi que eu tive ali uma expansão muito grande de realmente me conectar com o meu feminino e entender que o masculino é luz, o masculino é lá em cima, o masculino ele completa o feminino, subindo aquela energia, né, pra expansão, mas nunca sem o feminino. Nunca a gente pode ficar só no mental, nunca a gente pode ficar no espiritual de uma forma só mental, meditação, enfim. Claro que é necessário, mas a gente precisa da terra, a gente precisa do corpo pra isso, a gente precisa acessar as sombras, a gente precisa acessar o feminino. E foi o que aconteceu comigo, basicamente, por isso que eu sumi. Agora eu já não atendo como eu atendia antes, eu mudei totalmente e agora eu vou trazer a partir dessa semana novidades para as mulheres poderem ativar também através da dança essa energia no corpo, sabe, virarem pombas gironas, literalmente, trazer esse empoderamento, se libertarem de muitas coisas, ou de um trabalho que não quer mais, ou de um relacionamento que não quer mais, encontrarem essas... É literalmente para mulheres que querem ser espirituais, mas também querem rebolar, mas também querem, sabe, se sentir maravilhosas, divas, que elas merecem mais, que elas se empoderarem, ter aquele magnetismo, trazer aquela força e principalmente consciência, mas é uma consciência através do próprio ventre, através do corpo em movimento, integrar isso com o espiritual. Então, se você é uma mulher que sente isso, se você é uma mulher que está numa situação parecida, me segue, entra no meu Instagram, que eu vou deixar aqui também na descrição, onde eu já coloco muitos conteúdos sobre isso e vou colocar mais coisa ainda e vai ter muita novidade. Então, se você gosta disso, se você quer
se conectar com o seu próprio corpo, dançar, expandir, aprender práticas que vai trazer essa expansão através do seu ventre para você elevar a sua energia vital e ter energia para você fazer o que você precisa fazer através do seu corpo. Continua aqui comigo, estamos juntas, mulheres maravilhosas, deusas pombagiras, que eu tô muito animada para esse novo momento da minha vida, porque literalmente eu morri e renasci nesse final de ano. A energia de Kali teve presente demais, eu literalmente morri. A mulher que eu era no começo do ano passado, ela nunca daria conta do que eu vou fazer agora. Eu precisava morrer, eu precisava renascer, eu precisava passar por tudo isso. Eu me permiti, então assim, é muito sobre a gente se permitir viver também, se permitir experienciar, não ter medo, mas eu entendo que para isso a gente tem que estar vitalizada, a gente tem que estar nutrida realmente da nossa própria energia, de nós mesmas, né? Nós temos que estar nutrida de nós mesmas pra gente conseguir dar espaço. E eu quero ajudar vocês a isso. Tô passando aqui a minha experiência, que foi um pouco doida, não sei se deu pra entender bem através desse vídeo, mas eu precisava trazer um pouco, porque aconteceu muita coisa, isso é só um resumo. Aconteceu muita coisa, tive muitos acessos espirituais que teve uma hora que eu pensei que... Falei, meu Deus. Mas esse é o meu processo como médium, né? Eu precisava acessar tudo isso pra estar aqui agora, aqui, ó, plena, uma nova mulher, dando conta de tudo sozinha, coisa que eu pensava que eu nem conseguia. Tinha muito medo de dar conta das coisas sozinha. Era um dos meus maiores medos, era um dos meus maiores traumas. E eu tinha muito medo. E agora eu tô aqui. Não tô sozinha, tô com a minha cigana, tô com a minha padilha, tô com o meu Exu, tô com o meu anjo da guarda. Assim como vocês também nunca estão sozinhas. Mas eu já desbloqueei muita coisa só de dar espaço, só de me reconectar comigo e com o meu próprio corpo e com o meu feminino. Espero que vocês também façam isso por vocês. Um beijo e até a próxima. Optcha! E no canto da rua zombando, zombando, zombando está. Ela é moça bonita girando, girando, girando lá. E no canto da rua zombando, zombando, zombando está. Ela é moça bonita girando, girando, girando lá.